Se você já leu 2 Reis 2, versos 23 a 25, e sentiu um desconforto real, eu preciso começar dizendo: você não está sozinho. Porque a pergunta é legítima. Deus realmente reage a um apelido com uma explosão de juízo. Deus realmente permite que 2 ursas saiam do bosque por causa de zombaria. Se a leitura fica na superfície, parece que o texto prova o pior: um profeta melindroso, um Deus impulsivo, uma punição desproporcional. Mas se o choque do texto não existe para afastar você da Bíblia, e se ele existe para obrigar você a perguntar melhor. E se o problema não é que Deus é pequeno demais para suportar um insulto, mas que nós pensamos pequeno demais sobre a santidade, sobre a aliança, e sobre o que acontece quando uma geração aprende a rir da voz de Deus. Hoje nós vamos entrar nessa estrada. Nós vamos sentir o peso desse texto problema em 2 Reis 2, versos 23 a 25. Nós vamos lembrar o que acabou de acontecer em 2 Reis 2, versos 11 a 14, quando Elias sobe ao céu e Eliseu recebe o manto. Nós vamos atravessar Betel, cidade marcada pela falsa adoração de 1 Reis 12, versos 28 a 33, e nós vamos descobrir 4 chaves que mudam tudo. Quem são esses rapazes? O que significa o grito sobe, careca? Por que Betel importa? E por que as ursas aparecem como linguagem de aliança, como em Levítico 26, versos 21 e 22. A pergunta central não é só o que aconteceu com eles. A pergunta central é: o que acontece quando um povo transforma a palavra do Senhor em motivo de riso? Vamos ver isso acontecendo agora, na poeira, na tensão, no tremor da estrada, com a Escritura aberta diante de nós. O ar ainda está carregado da memória do impossível. Em 2 Reis 2, versos 11 a 14, Elias não morre como os outros homens morrem. Elias sobe ao céu num redemoinho, e o fogo de Deus corta a história como espada viva. Eliseu vê, Eliseu grita, Eliseu rasga as próprias vestes em sinal de luto e de ruptura. Depois ele pega o manto que cai de Elias. Não é pano comum. O tecido pesa mais do que lã. O manto agora pesa como responsabilidade, como sucessão, como testemunho diante de uma nação endurecida. Ele caminha até o Jordão. Ele enrola o manto. Ele bate nas águas, e o som é seco, forte, decidido. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? 2 Reis 2, verso 14. Não é um grito teatral, é um teste, é uma entrega, é um homem que sabe que não pode viver de uma unção emprestada. As águas se abrem, Eliseu passa, os filhos dos profetas observam de longe e percebem. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A sucessão não é política, é divina. Mas a Bíblia não deixa a cena virar monumento. Ela empurra o profeta para o próximo confronto. Em 2 Reis 2, versos 19 a 22, homens da cidade de Jericó se aproximam. O problema deles é concreto. A terra parece boa, mas a água é ruim. A esterilidade corre pelos campos como sentença invisível. O que parece promissor na superfície produz morte por dentro. E isso já soa familiar, porque muitas vezes assim é a nação inteira. Aparência de vida, fonte envenenada. Eliseu pede um prato novo e sal. O pedido é estranho. Um prato novo, ainda limpo, ainda sem uso, e sal nas mãos. Ele caminha até a nascente. Os homens observam sem piscar. O sal escorre pelos dedos dele. O profeta lança o sal na fonte e declara, em 2 Reis 2, verso 21. Assim diz o Senhor: sarei esta água, não causará mais morte, nem esterilidade. E a água é sarada até este dia, diz o texto, 2 Reis 2, verso 22. Veja a ordem. Primeiro, a palavra de Deus cura. Primeiro, a presença de Deus restaura. Primeiro, o novo profeta é revelado como canal de vida, não de destruição. Isso importa muito. Porque quando chegarmos às ursas, nós não estamos olhando para um homem que sai distribuindo maldição por capricho. Nós estamos olhando para o mesmo profeta por meio de quem Deus acabou de transformar uma fonte de morte em fonte de vida. Ele sobe agora de Jericó para Betel. 2 Reis 2, verso 23. A subida não é apenas geográfica. Ela aperta o corpo. O caminho exige pernas firmes. A poeira agarra nas sandálias. O manto roça nas laterais das pernas. O suor desce pelas costas. E ele segue. Só que Betel não é uma cidade neutra. O nome um dia carregou memória santa. Casa de Deus. Lugar de encontro. Lugar de promessa.
mas a cidade agora está contaminada por outra memória. Em 1 Reis 12, versos 28 a 33, Jeroboão ergue bezerros de ouro para desviar o coração do povo. Um deles fica exatamente em Betel. O rei cria altar, cria sacerdócio falso, cria festa falsa, cria religião conveniente. Ele pega símbolo de adoração e os vira instrumento de rebelião. Então entenda a atenção. Eliseu não sobe apenas para uma cidade. Eliseu sobe em direção a um centro simbólico de resistência contra a palavra do Senhor. É por isso que a cena não começa pequena. O texto diz que alguns rapazes saem da cidade e zombam dele. 2 Reis 2, verso 23. E aqui está a primeira chave. Quando muita gente ouve rapazinhos ou menininhos, imagina crianças pequenas fazendo graça na rua. Mas a expressão hebraica permite jovens, moços, rapazes. Não é obrigatório pensar em crianças inocentes sem noção do que fazem. A palavra abre espaço para uma turma jovem, suficientemente velha para agir em grupo, seguir um padrão de desprezo e fazer oposição pública. E o próprio número atingido depois, 42, já faz a multidão ganhar outro peso. Não parece um acidente de 2 ou 3 crianças inconvenientes. Parece massa, parece turba. Parece hostilidade organizada que desce da cidade em direção ao homem que carrega a palavra do Senhor. Agora ouça o som deles, não de longe, mas perto. As vozes vêm em ondas. Uma começa, outra repete, outra cresce. De repente o coro toma a estrada. Sobe, careca, sobe, careca. 2 Reis 2, verso 23. O ar fica cortado por sílabas cuspidas com prazer. Não é brincadeira leve. O tom da multidão não tem inocência. Tem escárnio. Tem expulsão. Tem desprezo performado. E a segunda chave está justamente nessa frase. Sobe. Sobe para onde? Porque esse verbo, o eco é recente demais para ser ignorado. Em 2 Reis 2, verso 11, Elias sobe, Elias é levado, Elias desaparece da terra aos olhos de Eliseu. Então quando esses rapazes gritam sobe, o deboche provavelmente encosta na memória do evento acabado de acontecer. Como se dissessem, vá embora daqui você também. Desaparece, some. Não queremos sua presença, não queremos sua palavra. Se Elias subiu, sobe você também. Não é comentário sobre aparência, é rejeição do ofício, é repúdio ao mensageiro por causa da mensagem. Careca, talvez Eliseu seja de fato calvo, talvez o insulto use traço físico como arma, talvez a cabeça raspada também sugira desprezo por luto, por consagração, por diferença. O ponto não está em diagnosticar o penteado, o ponto está no mecanismo do coração. O desprezo sempre procura um detalhe visível para encobrir sua revolta invisível. Quando alguém quer silenciar a verdade, raramente ataca primeiro o conteúdo, ataca o mensageiro, zomba do corpo, da voz, do jeito, do passado, da fragilidade. Porque, se eu transformo a voz de Deus em caricatura, eu não preciso me render a ela. É isso que está acontecendo na estrada. Eles pegam o profeta recém-confirmado pelo céu e o reduzem a refrão humilhante, não por ignorância pura, mas em Betel, no coração de um ambiente moldado pela rebelião cultual. A cidade exala isso, a rua reproduz isso, a juventude vocaliza isso. Eliseu continua subindo, mas o coro aperta. Você quase sente a mandíbula do profeta se fechar, não por vaidade ferida, mas porque ele entende o peso do momento. Esse não é só um grupo debochando dele, esse é um sintoma nacional se manifestando em som. O homem que acabou de ser autenticado em 2 Reis 2, versos 11 a 14, e usado para sarar as águas em 2 Reis 2, versos 19 a 22, agora encontra uma geração treinada para rir da palavra que poderia curá-la. E esse talvez seja um dos retratos mais trágicos da Escritura. A fonte de vida está andando na direção do povo, e o povo responde com ironia. Ele para. 2 Reis 2, verso 24. O texto é econômico, mas nós não precisamos ler correndo. Ele se virou, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Primeiro, ele se vira. O movimento é importante. O profeta não continua fingindo que nada está acontecendo. Há momentos em que a santidade exige que a insolência seja encarada. Ele se vira. O manto acompanha o giro do corpo. A poeira sobe em torno dos pés. O rosto agora está de frente para o coro. Talvez alguns ainda riam no primeiro segundo. Talvez um empurre o outro com o cotovelo. Como quem diz, continua, continua. Mas então vem a segunda ação. Ele olha para eles.
Não é olhar vago, é percepção, é discernimento, é reconhecimento espiritual daquilo que a cena realmente significa. E só então vem a terceira ação. Ele os amaldiçoa em nome do Senhor. Aqui está o centro, não em nome do próprio orgulho, não em nome de honra pessoal, não em nome da instituição profética como escudo de ego, em nome do Senhor. Isso muda tudo, porque a fala de Eliseu não tenta convocar um poder privado, ela apela ao nome. O nome é o foco. O profeta age como representante da aliança. O problema não é sensibilidade ferida. O problema é desprezo à palavra divina num lugar saturado de rebelião pactuada. E quando lemos amaldiçoou, nós precisamos ouvir com tremor bíblico, não com caricatura. Na Escritura, bênção e maldição pertencem ao universo da aliança. Deus promete vida para quem ouve. Deus adverte juízo para quem persiste em resistir. O profeta não inventa esse padrão no acostamento da estrada. Ele o anuncia dentro de um padrão que já existe na lei. E aqui a terceira chave se abre com força. Levítico 26, versos 21 e 22. Ouça a linguagem. Se o povo continuar hostil ao Senhor e se recusar a ouvir, Deus enviará animais selvagens contra eles, que os privarão de filhos, destruirão o gado e reduzirão o número do povo. Percebe, o ataque de animais no mundo da aliança não surge do nada. Ele não é aleatório. Ele aparece como sinal de juízo pactual contra uma comunidade que anda em oposição a Deus. Então as ursas de 2 Reis 2, verso 24, não estão defendendo um homem frágil contra piadas de rua. Elas estão revelando algo mais grave. A ruptura espiritual de Israel chegou ao ponto de produzir desprezo público pela voz profética. E o Deus da aliança responde mostrando que sua palavra não pode ser tratada como ruído. E então acontece. O texto não deixa margem para dramatização excessiva, mas o choque é suficiente. Então 2 ursas saíram do bosque e feriram 42 dos rapazes. 2 Reis 2, verso 24. O bosque cospe juízo de repente. O som não é humano, é bruto, é rasgo, é correria quebrando a insolência em pânico. Gargantas que antes cantavam insulto agora gritam de terror. Poeira vira confusão, pernas tropeçam, mãos se levantam tarde demais. E note outra coisa importante. O verbo pode carregar a ideia de lacerar, despedaçar, ferir gravemente. O texto afirma o ataque e o dano em 42 deles, mas não declara explicitamente a morte de todos. Isso não diminui a severidade, apenas nos impede de afirmar mais do que a Escritura afirma. O juízo é real, público, memorável, aterrador. E a pergunta que fica vibrando na estrada é a mesma. Por que Deus faz disso um sinal tão pesado? Porque o momento não é local apenas, é representativo. Assim como a cura da água em Jericó mostra que a palavra de Deus traz vida, o juízo em Betel mostra que a mesma palavra traz responsabilização. O mesmo Eliseu que pronuncia restauração à fonte pronuncia maldição ao desprezo organizado. O mesmo Deus que sara a esterilidade expõe a irreverência. Não existe contradição entre santidade e bondade. O nosso problema é que muitas vezes chamamos de bondade um tipo de permissividade que a Bíblia jamais chama de santa. O Deus vivo não é domesticado pela nossa preferência por um divino sem peso. Ele cura de verdade. E justamente por ser santo de verdade, ele também julga de verdade. Só que, para enxergar isso sem distorção, nós precisamos costurar outra história bíblica. Porque a Escritura interpreta a Escritura, e o coração humano repete padrões. O que acontece em Betel não nasce em Betel. A zombaria contra a voz de Deus já percorre gerações antes de Eliseu subir essa estrada. Então ouça outro som, de outro tempo, mas da mesma ferida. O monte treme em volta de um altar confrontado. O povo vacila entre 2 senhores, e um outro profeta fica sozinho diante de uma multidão acostumada à falsidade. Em 1 Reis 18, versos 21 em diante, Elias entra em cena no Carmelo, e o tema é o mesmo. O que acontece quando o povo troca reverência por performance religiosa e trata a palavra do Senhor como inconveniência? Elias dá um passo à frente. O povo está ali, mas não está inteiro. O coração deles manca, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões. 1 Reis 18, verso 21. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O silêncio cai como pedra. Ninguém responde. Esse silêncio é mais violento do que grito, porque o povo já se acostumou a viver dividido. Eles querem colheita do Deus de Israel e conveniência de Baal. Querem bênção sem aliança. Querem devoção sem entrega.
Elias então propõe o confronto que vai rasgar a ilusão. 2 novilhos, 2 altares, um Deus responderá com fogo. Os profetas de Baal começam, eles clamam, eles se movem, eles se agitam, horas passam, o suor escorre, a garganta falha, o corpo entra em exaustão ritual, e nada. Em 1 Reis 18, versos 26 a 29, eles gritam desde a manhã até o meio-dia, depois se ferem com facas, o sangue escorre, o delírio cresce. E ainda assim, nenhuma voz, ninguém responde, ninguém dá atenção. Elias observa. Em certo momento ele zomba deles. Isso é importante, porque a Bíblia distingue tipos de fala. A ironia profética de Elias mira o ídolo, não a palavra de Deus. Gritem mais alto, talvez ele esteja meditando, ocupado, viajando, dormindo. 1 Reis 18, verso 27. A zombaria de Elias desmascara a impotência do falso Deus. Já a zombaria em Betel mira o verdadeiro mensageiro de Deus para rejeitar a verdade. Uma ironia expõe mentira, a outra tenta silenciar a revelação. Esse contraste é crucial. Nem toda fala forte é igual diante do céu. Agora Elias chama o povo para perto. 1 Reis 18, verso 30. E quando o povo se aproxima, ele repara primeiro o altar do Senhor que estava em ruínas. Que imagem! O homem não começa pelo fogo. Ele começa pelo altar quebrado. Ele não começa pela emoção. Ele começa pela restauração do lugar de encontro. Pedra por pedra. 12 pedras, tribos lembradas. Aliança lembrada. Identidade lembrada. O altar vai surgindo nas mãos dele enquanto o povo olha. Talvez alguns sintam vergonha. Talvez. Outros sintam irritação. Talvez muitos apenas observem sem entender que estão vendo mais do que uma preparação. Estão vendo uma convocação ao retorno. Elias cava uma valeta, arruma a lenha, corta o novilho, coloca tudo em ordem, e então torna tudo mais impossível. Manda derramar água, uma vez, outra vez, mais uma vez. A água corre sobre o sacrifício, sobre a lenha, enche a valeta. 1 Reis 18, versos 33 a 35. Não pode haver truque, não pode haver centelha escondida, não pode haver glória humana. No momento do sacrifício da tarde, Elias se aproxima e ora. A oração é breve. Isso sempre me atinge. Breve, sem teatro, sem frenesi. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18, verso 37. A oração não busca provar que Elias é impressionante. Busca mostrar que Deus é Deus e que ainda quer trazer o coração de volta. Então o fogo do Senhor cai. 1 Reis 18, verso 38. Cai e consome sacrifício, lenha, pedras, chão, água. Não sobra argumento, não sobra vaidade, só sobra Deus. O povo cai com o rosto em terra e diz: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, verso 39. Por que trazer o Carmelo para dentro da estrada de Betel? Porque o coração da nação já está sendo exposto ali. O povo quer espetáculo, mas resiste à rendição. Eles oscilam, eles toleram o ídolo, eles silenciam diante do apelo da verdade. E depois, em Betel, uma geração mais nova já aprende a transformar o mensageiro em piada. Percebe a progressão. Primeiro a verdade é relativizada, depois a idolatria é institucionalizada, depois a voz profética é ridicularizada. O juízo em 2 Reis 2 não nasce de um minuto mal interpretado, ele explode no fim de um caminho de endurecimento nacional. Mas o Senhor ainda não terminou de falar, porque, se tudo parar no juízo, nós saímos apenas assustados, e a Bíblia quer mais do que susto, ela quer verdade inteira. Então nós precisamos caminhar até outra estrada, outro grupo, outro momento em que a voz de Deus é novamente cercada, novamente desprezada, novamente testada, só que agora o próprio Filho está no centro. Em Lucas 4, versos 16 a 30, Jesus entra na sinagoga em Nazaré. O rolo é entregue a ele. Ele lê Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, verso 18. Os olhos de todos estão fixos nele. O silêncio pesa. Então Jesus diz: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, verso 21. A palavra encarnada está diante deles. Não apenas um profeta, o Filho. E por um instante eles admiram. Por um instante as palavras de graça saídas da boca dele parecem belas, mas a admiração superficial
não resiste ao confronto da verdade. Jesus começa a tocar no nervo do orgulho local. Ele lembra que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Lucas 4, verso 24. Ele cita Elias e Eliseu. Sim, Elias e Eliseu. Diz que havia muitas viúvas em Israel. Mas Elias é enviado a uma viúva estrangeira em Sarepta. Havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles é purificado, apenas Naamã, o sírio. Lucas 4, versos 25 a 27. De repente a sinagoga inteira muda de temperatura. O mesmo povo que elogia agora se enfurece. Por quê? Porque a graça de Deus, quando revelada de verdade, não massageia o orgulho religioso. Ela humilha a pretensão de posse. Ela mostra que Deus é livre, santo e misericordioso, e que ninguém o manipula por proximidade cultural. Então a multidão faz algo assustador. Lucas 4, versos 28 e 29. Eles se levantam, expulsam Jesus da cidade e o levam até o alto da colina para jogá-lo precipício abaixo. Sinta a violência subindo nos braços deles. Mãos agarram roupa, pés batem firme, mandíbulas travam. O grupo se move como onda hostil. Aqui está o mesmo impulso de Betel em forma ampliada. Rejeitar a voz de Deus quando ela confronta o coração. Sobe, some, sai daqui. Nós não queremos essa palavra sobre nós. Só que agora não é o sucessor de Elias. É o maior do que Elias. É o verbo feito carne. E o que Jesus faz? Lucas 4, verso 30. Mas ele passou por entre eles e retirou-se. Não porque a santidade diminuiu. Não porque o pecado deles é leve. Mas porque a hora da cruz ainda não chegou. Isso prepara o chão para o grande mistério do Evangelho. O mesmo Deus que leva sua palavra absolutamente a sério. O mesmo Deus que em Betel mostra que a irreverência não é brincadeira. É o Deus que, na plenitude do tempo, envia seu Filho para carregar a maldição dos rebeldes. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Pare e sinta o peso disso. Em vez de Deus fingir que a santidade não importa, Deus satisfaz a santidade em Cristo. Em vez de Deus dizer que a rebelião humana é só um mal entendido, Deus trata o pecado com a seriedade da cruz. Em vez de abolir reverência, o Evangelho a aprofunda, porque agora nós vemos quanto custa reconciliar zombadores com o Deus que eles zombaram. E aqui a estrada de Betel encontra o Calvário de modo surpreendente. Em Betel, uma multidão hostil desafia a palavra e recebe sinal de juízo. No Calvário, outra multidão zomba do Filho de Deus, salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça da cruz. Mateus 27, versos 41 a 43, em paralelo com os evangelhos. O padrão humano é o mesmo. Desprezar a santidade quando ela aparece em forma que confronta. Mas Jesus não chama juízo imediato sobre aqueles que estão lá. Ele suporta, ele sangra, ele ora. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, verso 34. Isso não significa que a zombaria ficou santa. Significa que a misericórdia está abrindo uma porta impensável para zombadores arrependidos. Então cuidado para não ler 2 Reis 2 como se o Novo Testamento viesse depois corrigindo um Deus exagerado do Antigo. Não, o mesmo Deus fala, a mesma santidade pulsa. A diferença é que em Cristo a maldição encontra um substituto. O juízo não some. Ele cai, só que cai sobre o Cordeiro. É por isso que Hebreus 12, versos 28 e 29, depois da cruz e da ressurreição, ainda diz: sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Repare, gratidão e reverência caminham juntas, filiação e temor santo caminham juntos. Amor e santidade não competem. Talvez agora você enxergue melhor o veredito espiritual. As ursas não defendem o ego de Eliseu. As ursas revelam que Deus leva sua palavra, sua aliança e sua santidade absolutamente a sério. Em Jericó, a palavra cura. Em Betel, a palavra julga. No Carmelo, a palavra confronta a idolatria. Em Nazaré, a palavra encarnada expõe o orgulho. No Calvário, a palavra feita carne suporta a maldição para salvar ofensores arrependidos. Essa é a unidade. Quando a voz de Deus é tratada como ruído, um povo caminha para a própria ruína. Quando a voz de Deus é recebida com fé, até águas amargas podem se tornar fonte de vida. Agora o espelho vem para nós.
E eu quero falar com muita honestidade. O perigo moderno não é apenas alguém sair na rua insultando um profeta. O perigo moderno é mais sofisticado e mais constante. É transformar o santo em conteúdo descartável. É tratar a palavra como clipe de consumo rápido. É ouvir sermão como quem passa o dedo por entretenimento. É usar ironia permanente como armadura da alma. É fazer do deboche uma personalidade. E isso não acontece apenas em ambientes declaradamente hostis. Às vezes acontece dentro da própria cultura cristã. A pessoa sabe repetir frase bíblica, sabe a estética, sabe o vocabulário, mas por dentro responde ao Senhor com olhos revirados, não quer ser ensinada, só quer ter material para discutir, recortar, ridicularizar ou usar seletivamente. No ambiente online isso fica ainda mais visível. Existe uma congregação real que se forma nos comentários, nos cortes, nas mensagens, no aprendizado pela internet. Palavras digitadas também revelam coração. Reações também revelam coração. O modo como você trata a Escritura quando ninguém está vendo. O modo como você fala de Deus, de santidade, de verdade, de correção. Tudo isso expõe se a sua alma se aproxima para ouvir, ou se ela sai da cidade para zombar. E eu preciso equilibrar isso biblicamente. Este texto não proíbe humor inocente, não santifica líderes abusivos, não autoriza ninguém a exigir blindagem emocional, em nome de Deus. A Bíblia confronta falsos profetas severamente. A Bíblia denuncia homens que usam o nome para manipular. Esse texto não é escudo para a tirania espiritual. O alvo aqui é outra coisa. Desprezo organizado, insolência contra a voz genuína do Senhor. Resistência celebrada, um coração que transforma a convocação divina em piada para não precisar obedecer. Tiago 1, versos 21 e 22. Fala conosco com precisão. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Veja a cura, não paranoia religiosa, não pânico supersticioso, humildade, receber a palavra, praticar a palavra. Esse é o oposto de Betel. O oposto de Betel não é pose séria. O oposto de Betel é coração ensinável. E João 1, versos 12 e 13, nos impede de cair em terror servil. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos, não escravos em pânico, não suspeitos eternos tentando acalmar um Deus instável. Filhos. Porque Cristo levou nossa culpa. Você não precisa viver tremendo de medo neurótico, como se qualquer falha atraísse destruição imediata, mas justamente porque você foi recebido como filho. Você pode viver em reverência filial, pode ouvir com humildade, pode abandonar o sarcasmo espiritual, pode dizer: Senhor, eu não quero ser alguém que trata a tua voz como ruído. Talvez você perceba hoje que está mais perto dos rapazes de Betel do que gostaria de admitir. Não porque você grita na rua, mas porque, por dentro, você desenvolve o hábito de esvaziar tudo com cinismo. Toda exortação vira exagero. Toda santidade vira rigidez. Toda confrontação vira meme. Todo chamado ao arrependimento vira material de ironia. O coração se protege rindo, mas, enquanto ri, endurece, e uma alma endurecida quase sempre se acha lúcida. Esse é o perigo. Os rapazes de Betel provavelmente se acham fortes, espertos, modernos, destemidos, só não percebem que estão colidindo com a própria fonte de vida. Talvez você esteja em outra posição. Talvez você ame a palavra, mas se assusta com textos difíceis e não sabe o que fazer com eles. Então receba isso. A Bíblia não tem medo das suas perguntas sinceras. Você não precisa fingir que 2 Reis 2 é simples. O texto é duro, o texto desconcerta, e justamente por isso ele nos obriga a crescer na leitura. Ele nos lembra que um versículo isolado, arrancado do fluxo da aliança, do contexto de Betel, da sucessão de Elias para Eliseu, da teologia de Levítico 26, nos leva a caricaturas. Mas, quando a Escritura é lida como Escritura, a fumaça baixa e o contorno aparece. Deus não está defendendo o ego de um líder inseguro. Deus está autenticando sua palavra em meio a uma nação que insiste em desprezá-la. E talvez você esteja cansado, com a alma parecida com as águas de Jericó. Por fora, aparência de solo bom. Por dentro, uma fonte amarga produzindo esterilidade. Então não perca a ordem dos acontecimentos em 2 Reis 2. Antes de Betel,
Vem Jericó. Antes do juízo sobre o escárnio, vem a cura da fonte. O coração de Deus não tem prazer na morte do ímpio. O coração de Deus chama, cura, corrige, adverte, confronta. O mesmo Deus que leva sua santidade a sério é o Deus que oferece vida real à nascente contaminada. Em Cristo, a fonte pode ser sarada. Em Cristo, o cínico pode se tornar discípulo. Em Cristo, o zombador pode se tornar adorador. Então aqui está o convite, e eu quero fazer dele uma resposta natural, não uma fórmula. Se hoje o Espírito está mostrando que você tem tratado a palavra com leveza, não fuja para a culpa estéril. Fuja para Cristo. Diga a Ele com sinceridade: Senhor Jesus, eu tenho ouvido demais para criticar, de menos para obedecer. Eu tenho usado humor, pressa, distração e ironia para não me render. Perdoa-me. Dá-me um coração ensinável. Se você se sente confuso com a severidade do texto, diga: Senhor, ensina-me a temer sem pavor, a amar sem irreverência, a ler Tua palavra com mente desperta e alma rendida. Se você se sente seco por dentro, diga: Senhor, toca a fonte, sare o que está produzindo morte em mim. Hebreus 12, versos 28 e 29, nos chama a receber um reino inabalável com gratidão, reverência e santo temor. Tiago 1, versos 21 e 22, nos chama a acolher a palavra implantada e praticá-la. João 1, versos 12 e 13, nos lembra que, em Cristo, nós somos feitos filhos. Esse é o retorno. Não sair deste texto apenas dizendo que cena é estranha, mas sair dizendo: eu entendo melhor quem Deus é, santo, vivo, não manipulável. Ao mesmo tempo, misericordioso, porque, em Jesus, Ele toma sobre si a maldição que eu merecia para me dar um lugar à mesa como filho. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários uma resposta simples e verdadeira: Senhor, dá-me um coração ensinável. Isso não é slogan. Isso é oração. E compartilhe este vídeo com alguém que sempre tropeça neste texto e pensa que a Bíblia não tem resposta. Tem resposta, sim, mas ela exige reverência, contexto e um coração que pare de rir por tempo suficiente para ouvir. Inscreva-se no canal Palavra Pura, porque aqui nós não fugimos dos textos difíceis, nós entramos neles com temor, verdade e esperança. E, quando este vídeo terminar, abra o próximo vídeo que vai aparecer na tela final, porque ele vai aprofundar ainda mais uma verdade bíblica que pode mudar a forma como você lê as passagens mais difíceis da Escritura. E agora, antes de terminar, eu oro por você, Pai Santo, em nome de Jesus. Visita agora cada pessoa que ouviu esta mensagem. Quebra todo o sarcasmo espiritual. Quebra toda a dureza de coração. Quebra toda a resistência escondida atrás de humor, pressa ou orgulho. Derrama temor santo sem desespero. Derrama reverência com amor. Derrama discernimento com paz. Sara as fontes amargas como fizeste em Jericó. Derruba os ídolos ocultos como no Carmelo. Guarda cada mente da rebelião que se fantasia de inteligência, e forma em nós um coração ensinável, dócil, firme e obediente, que ama a Tua palavra, honra Teu nome e permanece em Cristo. Abençoa também esta congregação online, os comentários, as conversas e o aprendizado que nasce neste espaço, para que tudo aqui seja usado para edificação, arrependimento, comunhão e fé, e que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.